Eu estava conversando com o Espírito Santo e eu vou te contar aqui um dos maiores segredos da Bíblia. Vamos lá, ó. Humanamente pensando, eu não consigo me imaginar no nível de Jesus, nem em intelectual, muito menos em santidade, mas para Deus nada é impossível, glória a Deus. É um vídeo onde eu estava falando sobre Jesus e sobre os filhos de Deus, né? Mas olha o segredo que eu vou te contar, gente. Olha a profundidade disso. A Bíblia, ela conta uma história de como Deus está ensinando a Jesus e como Jesus está nos ensinando. Como assim? Olha o segredo. Deus, que é o Pai de todas as coisas, está ensinando Jesus a ser Deus. E Jesus está nos ensinando a ser filhos. Então Jesus já é filho e ele está aprendendo com o Pai a ser Deus. Como assim? No livro de Salmos, Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Então, o próprio Davi diz que no céu há dois senhores, né? Chamando Deus de Senhor e o seu filho também de Senhor. E o próprio Deus, falando do seu filho, disse assim: Deus, o teu trono é pelos séculos e séculos, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Então o próprio Deus chamou o seu filho de Deus também. A Bíblia diz que toda a criação foi feita por ele, né? João 1, todas as coisas foram feitas por ele e que sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo vem e fala que tudo quanto há nos céus, lá em Colossenses, né? Tudo que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis, quer tronos, potestades, principados, governadores, tudo que há no céu, desde anjos até na terra, os seres humanos, tudo foi criado por Jesus e tudo é dele, por ele e para ele. Então, tem alguns segredinhos. O Pai é o Deus invisível e Jesus é a manifestação do Deus invisível, né? Então, é como se o Pai, quando não necessitava de uma criação. O Pai e o Espírito Santo são anteriores a Jesus. Se Jesus necessitou-se de ser cheio do Espírito Santo na terra como homem, e também na criação da terra, nós vemos ali o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Então todo o poder que Jesus tem vem do Espírito Santo. Isso torna o Espírito Santo anterior a ele também, né? E o livro de Salmos, quando fala sobre Jesus, diz assim: tu és o meu filho, eu hoje te gerei e tu és sacerdote eterno. Então, houve um tempo, né? Não no nosso tempo, mas nos tempos anteriores à eternidade, porque Jesus também, segundo Isaías, é o próprio Pai da eternidade, ele criou a eternidade. Então, nos tempos anteriores à eternidade, Jesus foi gerado por Deus, né? Gerado por Deus, então ele é filho de Deus. E aí vem aqui a grande questão. O Pai, a partir desse momento, começou a ensinar Jesus a ser Deus. Como ser Deus, como ele o é. Lá no livro de João, o próprio Jesus deixou muito claro quando ele disse: a doutrina que eu vos falo não é minha, é do meu Pai que me enviou. E tudo que vos tenho dito e falado, e como eu deveria falar e quando deveria falar, tudo vem do meu Pai, que me ensinou todas as coisas. Então, tudo o que Jesus pronunciou, toda a sua doutrina, cada palavra, como tinha de dizer e como tinha de falar, ele foi muito específico. Tudo veio do Pai. Então, isso demonstra claramente que Jesus está aprendendo com o Pai a ser Deus. Então, nessa aprendizagem, acho que vocês nunca ouviram isso, né? Essa aprendizagem de como ser Deus demandou dele uma criação. Deus concedeu a Jesus o poder do Espírito Santo para criar. O poder criacional não vem dele, vem do Espírito Santo. Todo o poder de Deus vem do Espírito Santo. E Deus concedeu ao Filho que criasse, ensinando ele a ser Deus. E não só criando, mas que a sua criação, havendo pecado, havia necessidade de morrer por eles. Então Pedro vem e fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque houve um plano, né,
o plano de aprendizagem do Cordeiro para aprender a ser Deus, a agir como um Deus. Então, lá em Hebreus, quando o apóstolo Paulo ali cita Salmos, né, ele fala que ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade, por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus irmãos, os anjos, né? Então, nesse processo de aprendizagem, Jesus, ele foi aprendendo e amando a justiça, a verdade, a retidão, e aborrecendo o pecado, a iniquidade, a mentira. Houve um processo para aprender, não é? O que é ser um Deus santo, justo, verdadeiro. Complicado, né? O próprio apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu, sofrendo até a morte de cruz. Então nós vemos aí um processo de aprendizagem, mas Jesus está num nível muito acima da gente. Ele está aprendendo a ser Deus. Ele foi concedido o poder e a autoridade para criar, e quando ele ressuscitou, ele mesmo disse: agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra, né? O meu Pai assim me deu, me concedeu, foi concedido a ele o poder e a autoridade para agir livremente como Deus. Já por outro lado, nós, os seres humanos, estamos sendo ensinados por Jesus a sermos e nos comportarmos como filhos. É por isso que lá em Salmos, Jesus diz assim: envia-me a mim, Senhor, eu anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então Jesus é aquele que veio anunciar o nome do Pai aos irmãos, morrendo pelos seus irmãos, não é? E agora ele nos ensina, ele nos disciplina. Lá em Apocalipse 3 diz que quando o Senhor nos disciplina, né, ele disciplina a todos quanto ama. Disciplina mesmo. Quando o cristão não está caminhando ali certinho, ele cai na disciplina, ele açoita com vara, como diz lá em Provérbios, né? Ele está nos ensinando a ser filhos, a ser obediente à palavra, está nos ensinando a lidar com a santidade, com a verdade, com a justiça, com a retidão, está nos ensinando a ouvir a voz de Deus, a lidar com o Espírito Santo, né? Nos tornando templo e habitação do Espírito Santo, está nos ensinando a ser filhos. Por quê? Para que quando ele vier, né, no seu reino milenar, e a igreja, uma parte for disciplinada e outra parte for reinar com ele, esse ensinamento vai subindo de nível, né? Porque tudo que quando Jesus veio na terra, ele disse assim, ó: tudo o que o Pai me ensinou é o que eu vos tenho falado, por isso não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não conhece os segredos do seu Senhor, mas tudo o que o Pai me disse eu vos tenho falado. Então, quando Jesus voltar e iniciar o reino milenar, a igreja que vai governar com ele, ele vai nos ensinar coisas muito mais profundas sobre o que ele aprendeu do que é ser Deus, porque ele mesmo falou que nós somos seus amigos, além de irmãos, herdeiros e co-herdeiros com ele, né? Somos seus amigos, e ele disse que não tem segredos. Então tudo o que o Pai lhe ensinou no reino milenar, ele também nos ensinará. Então nós iremos aprender com Jesus o processo de ser Deus. Por quê? Porque nós seremos um com ele, né? Jesus é a cabeça da igreja, e nós e Cristo somos um só. Ele mesmo disse assim: aquele que vencer, lá em Apocalipse, né, nas cartas das igrejas, aquele que vencer se assentará comigo, não, se assentará no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu Pai. Então é como se a igreja, se tornando um com Cristo, né, se torna parte da divindade, e esse aprendizado vai continuar para a nova eternidade, né, que vai vir quando se inaugurar o novo céus e uma nova terra, e a nova Jerusalém descer, como diz lá em Apocalipse 21, né? Então, Jesus é o filho mais velho que está aprendendo com o Pai e que nos ensinará todas as coisas sobre o processo do que é ser uma divindade. E é por isso que ele mesmo falou: não ouvistes o que foi dito? Vós sois deuses. Nós somos um com ele. Profundo, né? Fica na paz.